Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todo mundo. Vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. O perdão não corrige o outro, ele apenas te liberta. Perdoar é a expressão máxima de amor daquele que não espera ser amado. O perdão funciona para a gente. O perdão é uma coisa que a gente faz, uma ação nossa, dos nossos sentimentos, em que a gente se liberta do outro, se liberta do ressentimento que a gente cultivou pelo outro. É isso aí. A gente se liberta da emoção, do ressentimento, da raiva que a gente está guardando no coração, e a gente perdoa. É muito mais nosso do que do outro. Por isso que quando a gente perdoa, quando a gente pede, inclusive, perdão para o outro de alguma coisa que a gente fez, a gente está se perdoando também. Se o outro não perdoa, o sentimento ruim fica com ele, o negativo fica com ele e não fica conosco. E o perdão não depende da pessoa pedir perdão para a gente perdoa o outro, independente de ele pedir ou não, independente de ele sentir qualquer remorso pelo que fez com a gente, que é exatamente o que ele diz aqui. É o amor daquele que não espera ser amado. Porque amar não exige reciprocidade. Amar, como já dizia a poesia, é um verbo intransitivo. Você não precisa de reciprocidade, você ama porque ama. Você não ama porque é amado, você ama simplesmente. É muito lindo isso e muito libertador para a gente. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre letargia, catalepsia, e eu estava vendo o que é cada uma dessas coisas. Antigamente, e aí aqui está a questão toda, eram estados confundidos com a morte, por isso que ele coloca aqui mortes aparentes, porque muita gente foi enterrada, foi dada como morta, nessa situação. A catalepsia, a pessoa fica realmente num estado muito próximo da morte, muito confuso mesmo, que pode gerar confusão com a morte, pode gerar a impressão de morte, porque inclusive o batimento cardíaco fica quase imperceptível. E hoje em dia, nem a letargia nem a catalepsia podem gerar esse tipo de situação, essa confusão, porque a morte só é considerada na falta de funcionamento cerebral.
E então não tem dúvida, isso não acontece nem com um nem com o outro. Mas Kardec tem razão aqui, até hoje, porque até hoje não se sabe a causa, nem de um nem de outro. Existem situações que causam o estado de catalepsia ou de letargia, mas não é a causa. É algum funcionamento do cérebro que ainda não foi descoberto o que aconteceu. E Kardec pergunta: por meio de cuidados dispensados a tempo, os laços prestes a se desfazerem podem se reatar e se restituir a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias se tem a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E Kardec escreve uma nota final aqui. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Quer dizer, hoje a gente tem muito mais recursos na medicina para restituir a vida, com choque no coração, né? Para fazer o coração funcionar de novo e reatar a vida ao corpo. E é uma ação física, simplesmente física, não tem nada de espiritual nisso. Então, o que diz a bibliografia é que muitas vezes parecia que que quando conseguia restituir a vida de um cataléptico, de um letárgico, era por meio de bruxaria, de ações espirituais, mas não tem nada a ver. É uma ação totalmente física e o corpo volta à vida. E o espírito não se desligou da matéria. Se esse tipo de acontecimento foi por uma determinada causa, o que pode gerar a morte, o espírito vai acabar se desprendendo do corpo, mas nada tem de espiritual, tem apenas... Aliás, a morte é uma coisa totalmente física, não tem nada de espiritual, né? É o corpo que parou de funcionar. E assim vamos para o livro
Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está falando aqui de falsos cristos e falsos profetas. E aqui se refere à epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, em que ele diz: Meus bem-amados, não creiam em qualquer espírito. Experimentem se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, desferem golpe mortal neles. Não peçam ao espiritismo prodígios nem milagres, pois ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, sobre muitos mistérios ela levanta o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, têm se apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte os homens contra eles, dizendo: Meus bem-amados, não acreditem em todo espírito, mas experimentem se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais, nunca materiais. A maneira de se distinguirem os maus dos bons espíritos é que principalmente podem se aplicar estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E isso é essencial a gente
pode receber mensagem de qualquer um, qualquer espírito, qualquer pessoa, qualquer leitura que a gente faz, o que vai nos nortear é se a mensagem é boa, se ela fala a verdade ou não, se ela dá bons frutos ou se dá maus frutos, se ela é do bem ou não. Não importa quem escreveu, não importa, pode estar assinada ou pode ser falada pelo mais sumo, mais inteligente, o que se diz melhor do que todos, pode estar assinada por Jesus. Se a gente lê e não vê ali uma coisa boa, é porque Jesus, está na cara que Jesus não ia falar uma coisa daquela. Não interessa, principalmente em mensagens mediúnicas, se está assinado, como é que você comprova que aquilo foi transmitido por ele e com clareza e com toda a pureza. É pelo contexto. A mensagem diz tudo. E, como diz Kardec, é melhor a gente negar tudo que parece falso, do que mesmo que tenha alguma coisinha de bom, do que aceitar uma coisa errada. E então, neste momento, terminamos as nossas leituras com a trovinha de Ivan de Albuquerque, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, em Trovas da Oração. Oração para ser bela, petição que não agite, deve ser como a janela por onde o sol nos visite.